Portugal e nós estaremos com o nosso devocional diário, aprendendo da palavra do Senhor, olhando para a palavra do Senhor, levantando um altar logo aos primeiros momentos do nosso dia e declarando que só temos um Deus. Bom dia, Rô! Só temos um Deus. Jesus Cristo é o nosso Salvador, Jesus Cristo é aquele que lidera as nossas vidas, Jesus Cristo é aquele que vai à frente, é o que está conosco, é o que deixou o seu Santo Espírito junto conosco, é aquele que nos consola, é aquele que nos ajuda, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos conduz a passos mais firmes na presença dEle. Ontem nós então falamos sobre Sansão e nós vamos falar ainda hoje sobre Sansão e amanhã nós finalizamos essa saga de Sansão. E ontem eu passei o dia meditando sobre essa questão de Sansão, né? Como que Deus levanta um homem para ser o juiz ali daquele tempo e este homem, né? E a Bíblia faz questão de mostrar a fragilidade humana para nos trazer também para os dias de hoje um certo consolo, né, que os nossos esforços humanos, eles não conseguem de um todo trazer a santidade que nós necessitamos. E que esse consolo, ele faz com que cada vez mais nós perseveremos na nossa fragilidade, né, buscando esforços, buscando a força no único que pode nos levar para mais perto dele, né? Através da palavra, através do conhecimento dessa palavra, através da busca por essa palavra, através da luta contra a nossa carnalidade. E aqui nós vemos um homem que foi levantado, assim como o Senhor fala lá de Davi, né? Todas as fragilidades de Davi foram ali expostas. Que ele era traidor, que ele era traidor, não, que ele era adúltero, né? Adulterou ali com Batseba, que ele matou ali um homem santo, um homem fiel, né? Um homem fiel a ele, um homem que era correto. Então a Bíblia ela não esconde nenhuma das fragilidades daqueles que ela ao mesmo tempo honra, falando da fé, né? Porque aqui Sansão está lá na galeria ali dos homens da fé, lá na Hebreus 11. Carmen, minha amiga, bom dia. Então, a nossa fragilidade humana, o Senhor demonstra através desses homens, através da história da Bíblia, mostrando que esses homens também foram frágeis e mesmo assim o Senhor os levantou para um tempo, para uma ocasião, para serem líderes ali de Israel, para serem líderes do seu povo, para levarem, né, conduzirem ali o juízo do nosso Deus diante daquelas situações. Então, ontem nós ainda lemos ali nós paramos no capítulo 14 de Juízes, onde Sansão vai ali mata 30 homens filisteus, a partir do momento ali que a esposa dele, ali naquele momento, fala ali, dá a resposta do enigma que ele passou, aqueles 30 acompanhantes dele, e ele ali finaliza o texto ali do capítulo 14 falando que a Bíblia fala que ele se irritou e voltou para a casa dos seus pais, deixou ali a sua esposa, né? E aqui o capítulo 15 vai continuar com essa saga aqui, nós vamos ler detalhadamente, porque é importante nós vermos os detalhes do que a palavra do Senhor nos passa. Não é cada detalhe, cada palavra, cada vírgula que a palavra do Senhor contém, ela vai trazer para nós um ensinamento. E aqui nós vemos que Sansão poderia ter sido um guerreiro, o Senhor depositou sobre ele, através do Espírito Santo, né, que aqui fala em cada momento em que Sansão se levantou ali com força, era quando o Espírito de Deus vinha e agia ali através dele. Então não era o Sansão, mas o Espírito de Deus agindo através dele. E da mesma forma é conosco. Nós não temos forças. A nossa fragilidade humana, nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores. A nossa força vem de onde? Vem do nosso Deus. E quando nós não entendemos isso, nós achamos que com a força do nosso braço, nós conseguimos lutar, nós conseguimos vencer, nós conseguimos quebrar situações nas nossas vidas e nós não conseguimos.
É somente através do Espírito de Deus, é somente através do poder de Deus. Então vamos orar para nós já começarmos. Versículo 15 de Juízes. Pega a sua Bíblia, vamos ler juntas essa palavra que tem ensinamentos para nós e nos mostra que só o poder de Deus pode nos transformar. Sansão poderia ter sido levantado como um guerreiro forte ali. Nós vamos ler aqui nesse capítulo 15 que quando ele foge para uma caverna, então os líderes judeus, então os filisteus começam ali a cercar, né, os líderes judeus, e 3.000 líderes judeus vão até Sansão para trazê-lo, para entregá-lo ali aos judeus, aos filisteus, né? E aí mais no final do capítulo vai falar que, e aí tem todo um contexto ali que ele se levanta e mata 1.000 filisteus. Então o que eu quero chamar a atenção? Eram 3.000 homens de Judá, 3.000 homens ali do povo de Deus, contra 1.000 homens filisteus. E eles achavam que eles continuavam sendo cativeiros, dentro de um cativeiro, porque eles chegam ali para Sansão e dizem: você não sabe que os filisteus estão dominando sobre nós? Vão ali chamar a atenção ainda de Sansão, né? Você não sabe que o povo filisteu está dominando sobre nós? E aí quando finaliza o capítulo ali se diz que Sansão matou 1.000 filisteus e os líderes de Judá eram 3.000. Então, muitas vezes nós estamos cativos em situações, fragilizados em situações, quando nós temos ali, o povo judeu tinha promessas em relação ao Senhor. Aquela terra ali onde eles estavam, era o próprio Deus que havia dado a eles. Haviam ali, depois, logo após o deserto, haviam sido divididas as terras, como nós falamos ontem, e aquela porção era dada àquele povo ali dentro daquele contexto, ao povo judeu. Mas eles se sentiam tão fragilizados, estavam tão distantes de Deus, que eles estavam ali, se deixavam estar cativos dentro daquele contexto. E quantas vezes nós nos deixamos estar cativos em contextos, em lutas, quando nós podemos muito bem estarmos ligados ao nosso Deus, que todo o poder, toda a nossa força provém dele, para vencer os cativeiros que muitas vezes nós nos colocamos aqui nessa terra. Com certeza, Carmen, nós não somos perfeitos, pecamos, mas se temos um coração humilde, caímos em arrependimento, o Senhor é rico em misericórdias para nos perdoar. E com certeza, e era isso que ele estava fazendo com esse povo, porque são as 3 fases. O povo começa a se corromper, o povo começa a clamar ao Senhor, o povo envia, o Deus Todo-Poderoso envia então o juiz para libertar o povo. E Sansão veio para libertar o povo ali daquela situação de cativeiro ali perante os filisteus. Então vamos orar, nem oramos ainda. Vamos orar e vamos começar então o capítulo 15. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, meu Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela força que provém de ti. Nos ensina através da tua palavra agora nesse momento, Senhor. Nos faz entendermos aquilo que é precioso para ti, Senhor. Nos faz entendermos através aqui da vida de Sansão, Senhor, aquilo que nós podemos aplicar no nosso dia de hoje. Nós já temos o entendimento, Senhor, que a força que nós necessitamos provém de ti. Então nos ajuda, Senhor, a termos isso mais claro ainda através da tua palavra. Sê conosco, Espírito de Deus. Que não seja eu, mas que seja teu Santo Espírito falando a mim, Senhor, e também àqueles que estão assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Então a noiva de Sansão finaliza o capítulo 14 falando o seguinte: a noiva de Sansão foi dada como esposa ao rapaz que o havia acompanhado na cerimônia. Depois que Sansão foi embora, então o pai da noiva, possivelmente ou pressionado por aqueles que estavam ali, né, aqueles filisteus, porque eles ameaçaram a noiva aqui de Sansão se ela não descobrisse o segredo ali daquela metáfora ali, daquela, como é que fala?
o enigma de Sansão, se ela não descobrisse a resposta do enigma de Sansão, eles queimariam a casa do pai dela e queimariam ela vivas. Então ameaçaram ela e então ela conseguiu o enigma, passou para Sansão, passou ali para aqueles homens e depois Sansão se irritou tanto, matou 30 filisteus e deixou ali a sua noiva, ali a sua, que não era mais noiva, era esposa, ali com o pai dela. E aí vamos ver o que acontece depois. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. Vou ao quarto, daí chegou lá na casa e disse, né? Vou ao quarto da minha esposa para dormir com ela, disse ele. Mas o pai dela não o deixou entrar. Versículo 2. Eu tinha certeza de que você a odiava, disse o pai, né? Por isso eu a dei como esposa seu acompanhante de casamento. Mas veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita, case-se com ela. Versículo 3. Sansão disse, dessa vez ninguém poderá me culpar de tudo que eu fizer a vocês, filisteus. Então saiu e capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pela cauda e prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações de cereais dos filisteus. Assim queimou tudo, tanto os feixes já ceifados como o cereal que ainda seria colhido. Também destruiu os vinhedos e os olivais. Versículo 6. E aí os filisteus começaram a perguntar, quem é que fez isso? E responderam, foi Sansão, pois seu sogro de Timna deu a esposa de Sansão a seu acompanhante de casamento. Então os filisteus queimaram vivos a mulher e seu pai. Sansão disse aos filisteus, não descansarei enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram. Versículo 8, ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois foi morar numa caverna na rocha de Etã. Versículo 9, então os filisteus acamparam em Judá e se espalharam pelos arredores da cidade de Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus, por que vieram nos atacar? Os filisteus responderam, viemos capturar Sansão e nos vingar dele. Então, aquilo que eu comentei lá no início. Então, 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna da rocha de Etã. Você não sabe que os filisteus nos dominam, falaram eles para Sansão, né? Eles para Sansão. E o que você está fazendo conosco? Ainda criticaram ele, né? Sansão respondeu, só fiz a eles o que fizeram a mim. Mas os homens de Judá lhe disseram, viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Imagina, todos sabiam que nenhuma corda poderia sustentar ali Sansão. Imagine a fama de Sansão estava ali sobre todo o território. Nenhuma corda. Mas ele aceitou ir com eles. E aí ele ainda falou assim, está bem, mas prometo que vocês mesmos não me farão mal. Daí versículo 13, vamos apenas amarrá-lo e entregá-los aos filisteus, responderam eles. Não vamos matá-lo. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou à lei, os filisteus vieram ao seu encontro, dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, e ele rompeu as cordas em seus braços, como se fossem barbantes de linho queimados, e as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou a queixada de um jumento que havia sido morto havia pouco. Deus proporciona até as ferramentas, as ferramentas que nós necessitamos para lutar. E lembrando que as nossas ferramentas para a guerra que nós enfrentamos diariamente nos nossos dias não são ferramentas físicas, são ferramentas espirituais. Lá em Efésios 6 nos deixa bem claro sobre isso. E a armadura que nós vestimos são as armaduras espirituais. É a intimidade com o nosso Deus, é depositar a confiança no nosso Deus, é saber que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos promete e que cada vez mais que nós estamos em intimidade com Ele, cada vez mais nós vamos ter uma porção maior deste Deus. E aí, voltando aqui para o texto, então ele a pegou e a usou para matar 1.000 filisteus. Se os homens de Judá eram 3.000, e os filisteus eram 1.000. Veja a desunião muitas vezes do nosso povo, né? A falta de
entendimento sobre aquilo que o Senhor está falando. Ali o próprio Deus havia levantado Sansão para ser o juiz, e a palavra que foi dada já ao pai ali de Sansão demonstrava isso. O milagre que aconteceu através de um ventre estéril, que era a mãe de Sansão, já demonstrava isso, já tudo na vida de Sansão era algo que provinha do Senhor em termos de milagre, né, em termos da força. A humanidade é a mesma humanidade que a nossa, né? Falha e pecadora. Mas ali eles, ao invés de se unirem a Sansão, não, eles entregaram Sansão a 1000 filisteus. Então eles continuaram cativos dentro do contexto ali dos filisteus, quando já haviam promessas do Senhor, quando o Senhor já havia entregado a terra para eles. Então muitas vezes nós estamos ali com os nossos olhos fechados, os nossos olhos de fé, e a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Os nossos olhos fechados, o Senhor já nos prometeu, o Senhor já confirmou a sua promessa sobre nós, o Senhor nos fala todos os dias através da palavra dele, o Senhor já nos deu ali, através de Jesus Cristo, a libertação, através do sangue real, mas nós continuamos cativos, nós continuamos descrentes, nós continuamos paralisados, porque nós não utilizamos do poder que vem do Senhor, porque nós não temos intimidade com este Deus, para que Ele vá à frente das nossas lutas. E esse povo aqui vivia, né, dentro desse contexto, desacreditado, sem fé, cativo. E aí continuamos aqui. Então Sansão disse: com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Então ele matou todos aqueles que estavam ali. Quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramat-Lei. Ramat-Lei, gente, o significado é a fonte daquele que clamou. Porque a água saiu ali, ele vai pedir agora a água, né? Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor: por meio da força de teu servo concedeste este grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar a água de um buraco no chão em Lei. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de En-Hakkore. En-Hakkore é a fonte daquele que clamou. Lei significa coluna da queixada. A fonte daquele que clamou, En-Hakkore, que existe em Lei até hoje. Versículo 20. Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. E aqui nós vamos finalizar hoje, amanhã nós finalizamos esse capítulo 16, então essa saga de Sansão aqui, e nós vamos entender mais um pouquinho quais eram as fragilidades de Sansão. Sansão havia uma fragilidade em relação às mulheres, né? A carnalidade dele era em relação às mulheres, mas e nós? Qual é a nossa fragilidade nesse dia, no nosso contexto? É falar demais, é fofocar, é julgar, é não ter fé? Qual é a nossa fragilidade nesse dia? Qual é a força que nós não temos através dos pecados que nós concebemos todos os dias? Qual é a nossa carnalidade que precisa ser cessada, precisa ser quebrada? Qual é a nossa fraqueza? É essa meditação desse dia. Qual é a nossa fraqueza que precisa ser eliminada? Qual é a visão errada que nós temos do nosso contexto, onde nós muitas vezes convivemos ali dentro do meio religioso, nos declaramos: eu sou cristã, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas nós não usamos 1%, 1 milímetro da força que é a palavra de Deus, que este Deus, que o Santo Espírito nos conduz, nos concede. Qual é a nossa fragilidade que nós precisamos corrigir a nossa rota nesse dia? Eu vou orar então para nós finalizarmos. Gise, bom dia. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua presença, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, eu te agradeço pela tua força, Senhor. Traz nesse dia, por favor, a nossa consciência, quais são as nossas fraquezas que precisam ser transformadas, Senhor, que precisam ser mudadas, que precisam ser realinhadas.
Em nome de Jesus, Senhor, nos traz a certeza, Senhor, a confiança, aumenta a nossa fé para que nós possamos, Senhor, lutar com fé, lutar com as armas espirituais que tu já nos entregaste, Senhor. Para que nós possamos ter sede, essa sede, Senhor, da água do Teu Espírito, essa sede, Senhor, de Te conhecer, essa sede de saber quem Tu és, ó Deus. Então nós teríamos, ó Deus, passos mais firmes durante a nossa jornada aqui nessa terra, com confiança, com fé, Senhor, e com a certeza de que Tu és um Deus fiel para entregar tudo aquilo que Tu nos promete. Senhor, eu louvo pelo Teu nome, Jesus. Eu entrego esse dia nas Tuas mãos. Sê conosco, Espírito de Deus, e nos ajuda, porque somos falhos, somos pecadores e somos dependentes de Ti, meu Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Até amanhã, então, se Deus quiser. Um beijinho. E até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.